Olá pessoal, professor Gustavo de Geografia, mais uma vez aqui para falar um pouco sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Ok? Estados Unidos, a localização e divisão administrativa. Localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México, o território estadunidense ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. No sentido leste-oeste, estende-se por 4.500 km e no sentido norte-sul por 2.500 km, com 9.833.517 km², incluindo o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo, depois da Rússia, do Canadá e da China, e é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes em 2017. Politicamente, os Estados Unidos dividem em 50 estados autônomos, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí e o Distrito de Colômbia. Então, dando uma olhadinha aqui no mapa, a gente lembra das aulas que o continente americano ele tem dividido na sua posição geográfica em América do Norte, América Central e América do Sul. Sendo a América do Norte a parte continental, né, a maior porção de terra acima da linha do Equador. E ali a gente vê os Estados Unidos, né, esse país verde, e lá em cima o Alasca também, que faz um território americano, faz parte do território americano. Então o continente, os Estados Unidos se localiza na América do Norte e na divisão histórico-cultural, nós também falamos da divisão da América Anglo-Saxônica e América Latina, onde a América Anglo-Saxônica corresponde àqueles países que sofreram, né, tiveram uma colonização de povoamento, certo? Muito por parte dos ingleses, e os Estados Unidos ele se localiza nessa América Anglo-Saxônica, né? Ele foi colonizado por colonizadores ingleses, né, os puritanos, né, que eram protestantes vindos da Inglaterra e que fugiam, né, de perseguições políticas e religiosas e se encontraram abrigo ali naquela região na costa leste dos Estados Unidos, né, onde fundaram as colônias que nós vamos ver a seguir. Então, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no mapa dos Estados Unidos, a divisão política em 2018, né? Com alguns estados que nós escutamos muito, ouvir falar na TV, nos filmes, né? A Flórida, o Kansas, Novo México. Então, são estados que a gente hoje escuta muito falar porque a cultura americana ela está muito presente, né? No cinema, no nosso dia a dia, né? Então, algumas cidades importantes, quem acompanha basquetebol e alguns esportes americanos também já é meio familiarizado. Então, nós temos aí os 50 estados e mais o Havaí, que é uma ilha, que é um território pertencente aos Estados Unidos, e aquela porção do Alasca, né, que fica lá mais ao norte da América do Norte, logo depois do México. Então, quais foram os antecedentes da formação dessa grande potência que é os Estados Unidos? O início da formação dos Estados Unidos deu-se no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis. Jamestown, que é a Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, que foi fundada por holandeses em 1614 e foi tomada por ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias inglesas. Inclusive, tem uma curiosidade a respeito da fundação dessas colônias, dessas cidades como a de Nova York, né, que durante a época da ocupação holandesa aqui em Pernambuco, né, muitos judeus vieram para cá por conta da liberdade de culto, né, promovida por Maurício de Nassau. E quando houve, né, a expulsão dos holandeses, alguns desses judeus eles saíram na colônia cruzando o Atlântico e acabaram aí nessa região
onde eles fundaram a Nova Amsterdã, que depois viria a ser a Nova York. Então aqui nós temos um mapa das colônias do norte e as colônias do sul, que vão dar origem à expansão do território dos Estados Unidos. Então, a independência e conquista do Oeste. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência, os diversos governos que se sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste. Muito bem, quando esses puritanos, né, esses imigrantes vindos da Inglaterra, eles chegam aos Estados Unidos e formam as 13 colônias, a Inglaterra continua a cobrar impostos, né, em cima do que é produzido nas novas terras, nas novas colônias da América. Porém, esses colonos eles não tinham direito de representação, de voto e nas decisões políticas que eram tomadas lá na Inglaterra. Então eles falavam, não, sem participação não tem tributação. E se recusavam a pagar impostos que eram submetidos pela potência, né? Pela Inglaterra. Então, durante esses conflitos, acabou que, em 4 de julho de 1776, essas colônias se reuniram para declarar sua independência da Inglaterra e formar um Estado independente, né? Formar um Estado independente nos Estados Unidos. Então, as 13 colônias, né, os governos que sucederam, eles começaram a incentivar para que essa ocupação ela fosse caminhando para o oeste, né? Sempre caminhando para o oeste. Mas essa região ela já era habitada, né, pelos nativos, o verdadeiro nativo americano, que eram os índios, né? Então, existiam grandes movimentos de colonos que entravam e havia muito conflito, né? Porque já era uma área habitada, mas eles, com uma política expansionista, eles se dirigiam sempre em direção ao oeste para conseguir mais terras, para plantar, para garantir a subsistência e explorar os recursos naturais. Certo? E essa colonização, ela foi muito influenciada, ainda potencializada pelo ato de propriedade rural e o destino do manifesto. O que foram isso? O que são esses documentos? O ato de propriedade rural e a força das ideias do destino do manifesto foram importantes para a conquista do Oeste. Pelo primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. E o Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas pelo jornalista John L. O'Sullivan em 1845, que também tiveram um papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Então veja bem, o ato da propriedade em si já era um incentivo muito grande para que houvesse a ocupação do território americano em direção ao oeste, certo? O governo concedia acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos, o que atraiu também muitos imigrantes irlandeses, né, e de outras nacionalidades que vinham para o continente americano. Então eles se fixavam na terra e começavam a produzir. Isso era interessante para o governo americano, né, na época. Por quê? Porque isso gerava a subsistência e o desenvolvimento das colônias, né? Você teria a produção de alimentos, você teria matéria-prima para desenvolver a indústria, certo? Porém, como eu falei anteriormente, essas terras já eram habitadas pelos nativos, né? Os indígenas. E para justificar essa expansão, os conflitos, né? Toda a violência que foi praticada contra os povos nativos que já existiam naquela região, o Destino Manifesto ele falava que
os índios, os indígenas, eles não tinham capacidade de se desenvolver e desenvolver aquela terra, aquela região. Tanto que se eles tivessem essa capacidade, eles já teriam feito. Então seria uma assim, responsabilidade, uma obrigação do branco, do puritano, do imigrante que tinha vindo da Europa, de assumir aquelas terras e desenvolver aquele país. Então isso foi o que justificava, né, entre aspas, eles tentavam justificar todo o processo, apesar de toda a violência que foi feita, mas que era um direito que tinha sido delegado a eles e que eles estavam exercendo de desenvolver aquela região. Então aqui nós temos nessa foto, né, as carruagens, né, dos colonos, né, como eles saíam, organizavam as carruagens, organizavam seus mantimentos, suas ferramentas e partiam em direção ao oeste, aquela terra um pouco mais deshabitada, para tomar aquelas terras, né, se apropriar daquelas terras que pertenciam aos povos nativos e começar a desenvolver, construir casas, plantações e explorar os recursos naturais, né, que ali existiam. Pronto. Agora vamos falar um pouco sobre a política intervencionista externa, que se dá após a conquista do Oeste ou do expansionismo territorial interno. Os Estados Unidos dirigiram sua política externa para regiões fora do seu território. Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os Americanos, que ficou conhecida como doutrina Monroe. Veja bem, aí os Estados Unidos, né, as 3 colônias, elas já começaram já se expandiram, já assumiram seu território, né, e começaram a produzir alimentos, a explorar os recursos naturais. Então, nesse momento, em 1823, né, eles começam a voltar os olhos para uma expansão maior, que é a expansão em todo o continente americano, certo? Que era muito influenciado, né, havia as colônias europeias, né, portugueses, colônias do espanhóis, dos ingleses. Então, essa doutrina Monroe, ela vem com a ideia de que a América é para os americanos, né? Então tinha um símbolo, né, muito forte de que deveria ter uma união para se expulsar toda a influência europeia da América. Na verdade, os Estados Unidos ele tinha um interesse político-econômico quando fez isso. Ele queria tirar do caminho as potências europeias, as grandes economias europeias da época, para deixar o caminho livre para a sua própria expansão. Para ele, Estados Unidos, realizar a sua influência político-econômica, né, e ocupar todo o cenário geopolítico na região, no continente americano. Então, essa doutrina, né, até era muito difundida, e tinha a imagem lá do tio Sam com o porrete na mão, dizendo que os europeus não eram mais bem-vindos e que a América devia pertencer aos americanos. E a partir disso ele começa a fazer políticas intervencionistas de forma direta e depois indiretamente, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui são as intervenções diretas dos Estados Unidos na América Latina, certo? Então, eles atuaram em vários países, tanto na América do Sul, como, né, na Venezuela, como muito fortemente na América Central, né? Cuba, no Haiti, na República Dominicana, na Nicarágua. Então, até com uma grande influência militar mesmo, instalando bases militares, com apoios militares, nesse período que durou aí de 1898 até 1934, para apoiar essas colônias, né, espanholas, portuguesas, que ainda tinham grande influência da metrópole europeia, para que elas tivessem sua independência. Era o período, né, que ele apoiou, de certa forma, a independência desses países, dessas colônias que ainda restavam na América Latina,
para justamente abrir caminho para ele exercer a sua própria influência. Então, nesse período, foi uma influência bastante direta, com intervenções até militares, com um apoio máximo para que essas potências elas se vissem livres do, da influência da metrópole europeia, certo? Mas tudo isso com seu interesse, né? De tirar o caminho dos concorrentes e ele poder expandir a sua própria política no continente americano. Pronto. A conduta política dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a essas intervenções diretas. Que foi isso que a gente falou. Uma vez livre, né, da influência europeia, então os Estados Unidos ele passou a agir de forma mais contundente dentro do próprio continente americano. De que forma? Ele atuava de forma indireta, apoiando regimes, né, e governos que fossem simpáticos à política e aos interesses americanos. Todos aqueles que não tinham interesse sofriam intervenção, né, sejam aqueles que eles tivessem um viés mais socialista ou mais nacionalista. Então, os Estados Unidos eles apoiavam, né, intervenções com tropas militares para atender, até com tropas militares, de forma para atender os seus interesses políticos, né? E isso aconteceu, inclusive no Brasil, em 1964, né? Inclusive na Nicarágua, no Chile, em 1973, com o golpe, né? Que apoiando o general Augusto Pinochet, que derrubou o governo de Salvador Allende. Aqui em 1964, né? O golpe militar do regime, né, de 64, que criou o regime militar aqui no Brasil, né? Sempre com interesses econômicos, né? Favorecimentos de ouro nos recursos naturais, no petróleo. Então, algumas aqui são que estão em destaque em verde são intervenções indiretas que tinham forte interesse político, né? Que é a do Brasil, a do Chile, Guatemala, El Salvador, de Cuba. E a gente vê também algumas intervenções diretas, com envio de tropas militares, inclusive de bombardeiros aéreos, como foi em Granada, no Panamá, na República Dominicana. Então essas intervenções, elas duraram ali de 1954 até mais ou menos 1994. E tinham só o interesse de derrubar os governos que ditos socialistas ou nacionalistas que fizessem uma política mais voltada para o mercado interno para favorecer os interesses dos Estados Unidos. Então, essa foi uma outra conduta que o imperialista dos Estados Unidos na América Latina. Então, e aqui algumas observações, né? Que esses antecedentes, somados à existência de grandes reservas de recursos naturais em território estadunidense, a investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas e a inventividade do seu povo, entre outros, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Ou seja, o interesse, né? O potencial bélico, né? A sua interferência nas políticas de outros países, aliados ao grande investimento em ciência, em tecnologia, isso fizeram com que ele tivesse um grande potencial e se tornasse uma das principais economias e potências militares do mundo, certo? Atualmente, é o país de maior PIB do mundo. Possui diversos polos de inovação tecnológica, é a maior potência mundial, militar mundial e sua influência econômica e cultural abrange todo o planeta. A sua intensa produção cinematográfica, televisiva e musical exerce influência em hábitos e costumes em todo o mundo, divulgando valores e o modo de viver em sua sociedade. Então, além, né, do potencial militar, além da economia forte, a própria cultura, né, a forma de difusão da cultura através da música, através do cinema e dos produtos, né, que são vendidos no mundo todo, ele faz com que os Estados Unidos ele tenha uma penetração muito grande em todo o mundo, e principalmente na América. Então, a gente talvez sinta isso, nós sentamos isso um pouco menos quando estamos em alguma área rural, mas nas grandes cidades, né, a influência onde você tem os shoppings, onde tem os grandes mercados, as marcas, os restaurantes, né, cinemas. Então a gente convive muito com essa influência cultural
no dia a dia. Pronto. E continuando, apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, entre eles a pobreza de parte da população, que depende da ajuda governamental para obter alimentos, e o preconceito que afeta principalmente negros e hispânicos, que é o lado mais complicado, né, dos Estados Unidos, né, nessa situação, porque é um país que ele, apesar de ter um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento militar, né, um grande bélico, os Estados Unidos ele possui grandes desigualdades sociais, né, grandes desigualdades sociais e tem uma herança muito grande da herança da época da escravatura, né, grande preconceito contra os negros e principalmente tem crescido bastante a xenofobia. Por quê? Porque os Estados Unidos, como ele se expandiu e se tornou uma potência mundial, referência no mundo todo, as pessoas que vivem em países que têm menores condições, muitas vezes afetado por essa política expansionista que os Estados Unidos espalhou pelo mundo, principalmente pelo continente americano, eles procuram ir para os Estados Unidos à procura de melhor oportunidade, oferecendo-se para trabalhar com empregos, com salários mais baratos, tomando emprego, né, concorrendo com emprego com os americanos. E isso gera também uma necessidade maior, né, de moradia, de ter mais investimento em saúde, em educação. Então, sobrecarregando, né, o sistema exigindo muito. E em tempos de crise, né, isso aumenta até a xenofobia, né? Então, os Estados Unidos, né, o americano, ele passa a ter uma reação não muito simpática, não muito favorável à imigração no seu país. Então, os hispânicos, os africanos, os negros, sejam aqueles que vêm de países menos desenvolvidos, buscando ter melhor qualidade de vida, eles passam a ser muito hostilizados quando chega aos Estados Unidos. Então, ele tem esses problemas sociais, né? Muita desigualdade, preconceito, xenofobia. Então, essa é uma realidade difícil dos americanos. Então, fica a reflexão, né? De que maneira você percebe essa influência norte-americana no seu dia a dia, né? No seu cotidiano, no cinema, naquilo que você compra, naquilo que você veste. Então, essa fica como atividade, a proposta para fazer essa atividade durante essa próxima semana. E na próxima aula nós nos encontramos para falar um pouco mais sobre os Estados Unidos, a sua geopolítica e a sua economia. Até a próxima!